você com o Grêmio da Poli e a gente vai começar com esses exercícios aqui, que são exercícios de provas antigas de vocês. Então vamos lá. De x0, y0, p1 de xy. O que quer dizer isso? Isso aqui, f de xy, é o próprio e de x mais 5y. E vamos lá. Então, del f, del x. Lembrando que o nosso f de xy é e elevado a x mais 5y. Isso aqui vai ficar e elevado a x mais 5y, porque a derivada do e é o próprio e, o y é com... Eu vou ter f de x 0, 0. Às vezes eu vou usar essa notação, às vezes essa, dependendo para ocupar espaço, para economizar espaço, eu uso essa aqui. Então, vamos lá. E aí, f, y, 0, 0. Eu vou ter aqui e de 0 mais 0, que é igual a 1. E aqui 5 vezes e de 0 mais 0, que é igual a 5. Legal. Vamos montar agora o nosso polinômio de Taylor. Então, f em 0, 0 vai valer e elevado a 0 mais 0, que é igual a 1. E aí, usando a fórmula do polinômio de Taylor, que é essa aqui, a gente monta agora que a gente tem todos os valores. F de xx, que é a segunda derivada parcial de f em relação a x, calculado no x barra y barra, vezes x menos x0 elevado ao quadrado, mais 1 sobre 2 fatorial, vezes 2 vezes a derivada mista. Aqui é porque as derivadas mistas são iguais, senão eu teria que separar. Aqui você ficaria 1 sobre 2 fatorial, vezes x menos x0, e aí depois a outra derivada mista, vezes y menos y0. Mas aqui, como elas são iguais, ele vai ficar assim. Então, vai ficar 1 sobre 2 fatorial vezes a segunda derivada parcial em relação a y são a x, y barra. Aí, a derivada mista. Ou eu derivo essa em relação a y, ou eu derivo essa em relação a x. Tanto faz. Então, derivar essa aqui em relação a x vai ficar 5 e x mais 5y. E aí, a gente monta o resto de Lagrange. Vai ficar assim. X quadrado. Aqui tem que lembrar dos barras também. X quadrado sobre 2, e elevado a x barra mais 5y barra, mais xy vezes 5 vezes e elevado a x barra mais 5y barra, mais y quadrado sobre 2, vezes 25 vezes e elevado a x barra mais 5y barra. Aqui já dá para ver que apareceu esse termo aqui, aqui e aqui. Além disso, vai aparecer esse 5 aqui e esse 25 aqui. Vamos reescrever isso aqui, então, para a gente ver como é que vai ficar. Aí, eu vou reescrever o meu r de xy da seguinte forma. Então, reescrevendo o r de xy. Eu vou colocar em evidência o e de x barra mais 5y barra sobre 2. Aqui não aparece sobre 2, mas eu quero forçar esse sobre 2 para fora aqui. A gente vai ver por quê. Aqui, então, vai ficar só o x quadrado, porque só tem isso aqui, mais... Aqui, como eu tenho isso sobre 2 e aqui eu tenho 5, na hora que eu for multiplicar de volta para passar para cá, então eu tenho que ter um 10xy. Porque aí, a hora que multiplicar por isso aqui, ele vai ficar igual a isso aqui. Mais y quadrado, 25y quadrado sobre 2. 25y quadrado sobre 2. Opa, perdão. Não tenho sobre 2. Mais 25y ao quadrado. Agora, dá para ver que isso aqui é um produto notável. O que está aqui dentro. Isso aqui é igual a x mais 5y elevado ao quadrado. Por isso que eu forço esse sobre 2 aqui em evidência. E aí eu vou ter que r de xy é e elevado a x barra mais 5y barra sobre 2 vezes x mais 5y elevado ao quadrado. Aí, no enunciado, ele me dá isso aqui, que x mais 5y é menor que 1. E eu vou usar esse fato a meu favor. Se x mais 5y menor que 1, quer dizer, e como o meu x barra mais 5y barra
está na reta que liga 0 e xy qualquer, liga o 0, 0 em um xy qualquer, isso aqui também vale para x barra mais 5y barra. Então, quer dizer que e elevado a x barra mais 5y barra vai ser menor do que e elevado a 1, porque a exponencial é uma função crescente. Então, se eu tenho que o 1 é maior do que isso aqui, quer dizer que e elevado a 1 é maior do que e elevado a isso aqui. E e elevado a 1 é menor do que um número que eu vou colocar aqui é 3, porque eu sei que e vale alguma coisa entre 2,7 e 2,8. Opa, perdão. 2,7 e 2,8. Então, ele é menor que 3. Quer dizer que isso aqui, o meu r de xy, é menor do que, isso aqui é menor do que 3, então se eu colocar 3 sobre 2 vezes x mais 5y elevado ao quadrado, essa desigualdade vem dessa aqui, e ela é verdadeira. Então, eu vou usar o fato do meu erro ser menor que o resto de Lagrange. Então, define e de 0,06 com precisão até a segunda casa decimal. E justifique, ou seja, é para ir fazendo passo a passo e justificando cada passo a passo. Então, legal. No item A, a gente já achou que o polinômio de Taylor de f de xy em volta do 0, 0 é esse aqui. P1 de xy igual a 1 vezes 1 mais 1 vezes x mais 5y. Isso aqui é f de 0, 0. Isso aqui é del f, del x no 0, 0. Isso aqui é del f, del y no 0, 0. Esse aqui é o polinômio de Taylor de primeira ordem em volta do 0, 0. Aí, eu consigo ver que f de 0,01, 0,01 vai ser igual a e elevado a 0,01 mais 5 vezes 0,01, que é igual a e elevado a 0,06. Então, eu preciso calcular uma aproximação para f de 0,01, 0,01. Eu posso usar, então, a minha aproximação de Taylor, porque esse ponto aqui está próximo do 0, 0, próximo o suficiente do 0, 0. Então, eu vou calcular P1 de 0,01, 0,01. Isso aqui vai ficar 1 mais 1 vezes 0,01 mais 5 vezes 0,01. Aqui vai ficar 0,01 mesmo, aqui vai ficar 0,05. Os dois somados vai dar 0,06, mais 1 vai dar 1,06. Essa é a minha aproximação. Só que eu ainda não tenho certeza se ela é uma aproximação tão precisa quanto eu quero. Eu preciso da precisão até a segunda casa decimal. Então, eu vou confirmar a precisão disso aqui. Como que eu vou confirmar a precisão? Então, é a segunda casa decimal que precisa de precisão. Quer dizer que o meu módulo do meu erro tem que ser menor do que 0,01. Porque aí, qualquer coisa menor que 0,01 já vai estar na terceira casa decimal. E aí, eu consigo cumprir a precisão pedida. Então, como que a gente vai ver se o erro é menor ou não? A gente viu que o erro é sempre menor do que 3 meios vezes x mais 5y, tudo elevado ao quadrado. E aí, é isso que a gente vai usar. Eu sei que xy é igual a 0,01, 0,01. Então, o meu erro é menor do que 3 meios de 0,01 mais 5 vezes 0,01 elevado ao quadrado. Aí a gente calcula isso aqui. Vai ficar igual a 3 meios de 0,06 elevado ao quadrado, que é 3 meios de 0,36. Aí, fazendo as contas, isso aqui vai ficar... Opa, perdão, errei as casas decimais. 0,0036. Aí, fazendo vezes 3 meios, isso aqui vai ficar igual a 18, cortando com 2, e 3 vezes 18 vai dar 54.
Então, 0,0054. Isso aqui é menor do que 0,01. Então, o módulo do meu erro é menor que 0,01. Então, a minha precisão está confirmada. É exatamente isso que eu quero. Então, uma aproximação para f de 0,01, 0,01 vai ser o meu P de 1 de 0,01, 0,01, que é igual a 1,06. E é essa aproximação que a gente pede. Beleza. 2 exercícios agora já foram dessa parte de polinômio de Taylor. Agora vamos passar para outra parte da teoria. Essa parte aqui é a parte de curvas no espaço e reta tangente a essas curvas no espaço. Então o enunciado fala assim: a imagem da curva gama de t está contida na interseção das superfícies y² mais z² igual a 2, que é um cilindro, e x² mais y² mais e² igual a 3. Essa figura eu não sei o que é, mas também não me interessa. Se gama de t0 igual a 1, 1, 1 e gama' de t0 é diferente de zero, a reta tangente a gama em gama de t0 é dada pela equação. E aí ele dá opções de equação para a gente. E aí a gente tem que descobrir qual dessas é a opção certa. É bem legal pensar nesse tipo de exercício no meu objetivo final para eu não ficar tão perdido. Nosso objetivo final aqui é achar uma equação desse tipo aqui. x, y, z, ou seja, um ponto qualquer da minha reta, ele vai sempre obedecer isso aqui. Gama de t0 mais gama' de t0 vezes o parâmetro lambda. E lambda é pertencente aos reais. Então, o meu gama de t0, eu já tenho que ele já deu no exercício. Agora eu preciso achar o gama' de t0, que é o vetor diretor dessa reta tangente a essa curva. Como que a gente vai fazer isso? Essa reta ela vai ser tangente a essa curva aí no R3. Essa curva está contida tanto nessa superfície quanto nessa daqui. O que isso significa? A gente vai usar o fato do gradiente de uma função ele ser sempre perpendicular à curva de nível ou à superfície de nível que passa por aquele ponto. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai transformar isso aqui em uma superfície de nível e isso aqui em uma superfície de nível. A gente vai fazer isso chamando essas restrições aqui, essas funções aqui, que são, na verdade, funções do R2 em R. A gente vai fazer um macetezinho e transformar elas de funções do R3 em R. Então, eu vou chamar tudo isso aqui, ou seja, vou fazer y² mais z² menos 2, eu vou chamar isso aqui de uma função f de x, y, z. E aí, isso aqui vira a superfície de nível 2 dessa função aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para essa outra função. Vai ficar x² mais y² mais z³ menos 3 igual a g de x, y, z. E isso aqui vira a curva de nível 0 a superfície de nível 0, desculpa, dessa função g aqui. Porque aí eu consigo usar o fato do gradiente dessa função ser perpendicular à superfície de nível que passa pelo ponto. E a mesma coisa para essa aqui. E o que isso tem a ver com a curva tangente? Com a reta tangente à curva. Se a reta está tangente à curva e a curva pertence às duas superfícies, quer dizer que o vetor gradiente ele vai ter que ser perpendicular. O vetor gradiente das duas superfícies de nível ele vai ter que ser perpendicular à reta. Os dois vetores gradiente. Então, vai ter essa minha reta tangente aqui à curva e eu vou ter esses dois vetores aqui gradientes perpendiculares à minha curva e, consequentemente, a reta tangente à curva também nesse ponto. Quer dizer que o vetor diretor
dessa reta tem que ser perpendicular a esses dois vetores gradiente. Então, como é que eu acho um vetor que seja perpendicular a outros dois vetores? Eu faço isso usando o produto vetorial. Então, primeiro, vamos reescrever aqui como que é o meu f de x, y, z e o meu g de x, y, z. Vai ficar y² mais z² menos 2. E o g é x² mais y² mais z³ menos 3. E aí eu preciso agora dos gradientes dessas duas funções. Então, os gradientes vão ficar com as derivadas, né? O gradiente ele é um vetor que carrega as derivadas nas coordenadas. Então, aqui vai ficar 0, porque não tem x aqui, 2y, 2z. E para o meu g, eu vou ter 2x, 2y e 3z², que são as derivadas aqui. Aí, eu vou ter, então, que o vetor diretor da reta vai ser o produto vetorial de f x, perdão, 1, 1, 1 com g 1, 1, 1, que é o que ele pede para a gente no começo do exercício. É nesse ponto específico aqui. Então, o gradiente em 1, 1, 1 vai valer 0, 2, 2, esse primeiro aqui, e de g 1, 1, 1 vai valer 2, 2, 3. Aí eu vou colocar eu vou fazer o produto vetorial entre esses dois gradientes. Como que calcula produto vetorial? Faz o determinante, coloca IJK, que são os versores do espaço, na primeira linha, e coloca os outros dois vetores aqui. Aqui tanto faz a ordem que eu coloco os dois vetores, porque o produto vetorial vai me dar um vetor perpendicular a esses dois aqui. O que vai mudar se eu trocar as linhas é para onde ele vai estar apontando. Mas os dois vão ser paralelos, então qualquer um dos dois serve como vetor diretor da minha reta tangente. Aí, essa conta aqui vai ficar menos 2, menos 4 e 4. Se quiser que lembre como calcula o vetor gradiente, ele é facinho, né? Então vai ser, quando eu quero saber a coordenada i, eu risco aqui, e aí eu faço 4 menos 6, vai dar menos 2. Se eu quiser saber a coordenada, menos 2. Se eu quiser saber a coordenada j, eu risco essa e vejo essas duas. Então vai ficar 4 menos o 3, só que o j eu sempre tenho que multiplicar por menos 1, então aqui vai ficar menos 4. E aí, por último, eu faço a mesma coisa e vejo essas aqui. Então vai ficar 4 menos 0, 4, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então isso aqui é o meu gama linha de T0. Aí só falta eu montar a minha equação de reta. Então eu vou ter que x, y, z vai ser igual a gama de T0 mais gama linha de T0 vezes ômega com ômega pertencente a R. Aí, qualquer vetor que for paralelo a esse vetor aqui, ele serve como vetor diretor da reta. Então, eu posso simplificar se eu quiser aqui. Aqui eu posso multiplicar por menos meio. Se eu multiplicar por menos meio, eu vou ter o vetor 1, 2, menos 2. Só para ficar mais bonitinho, mas isso não é necessário. Aí eu tenho x, y, z. Como é uma questão de múltipla escolha, às vezes ele vai dar o vetor um pouco diferente, mas se for paralelo, tá certo. Aqui o meu gama de T0, que é o gama, é 1, 1, 1. Então é 1, 1, 1, mais o meu gama linha, que a gente acabou de achar, é 1, 2, menos 2, vezes lambda, com lambda pertencente aos reais. Aí eu tenho que voltar nas alternativas. Essa questão ela está com uma errata.
ela não tem alternativa certa aqui. Você pode ver que não tem nenhum vetor que seja igual. O vetor diretor da reta ele está diferente. Não tem nenhum vetor aqui que seja paralelo ao vetor que a gente achou. Mas isso aqui é um erro da questão mesmo. É essa a equação da minha reta tangente à curva que está contida nas duas retas, nas duas superfícies, desculpa. Beleza, vamos passar agora para esse exercício aqui. Então, esse exercício aqui é um exercício de pontos críticos. Como que a gente faz esse exercício aqui? Ele me dá uma função f. A minha função f é de R2 em R, que ela vai ser dada por f de xy igual a k sobre 3x ao quadrado menos y² sobre 2 mais xy mais x, onde xy está no R2. Analise as seguintes afirmações, e ele dá 4 afirmações para a gente. A primeira fala assim: para todo k pertencente a R, R tem exatamente um ponto crítico. A segunda alternativa fala: para todo k pertencente a R, F não tem pontos de mínimo local. A terceira fala: F tem um único ponto de sela, se e somente se k maior do que menos 3 meios. E a quarta fala: para k igual a menos 2, 3 meios é um máximo local de F. E aí ele dá as alternativas misturando-as, falando que uma é verdadeira, outra é falsa, etc, etc. Como que a gente vai fazer isso aqui? O estudo de pontos críticos, ele tem bem um passo a passo, né? Primeiro, a gente zera as derivadas parciais. Então, monta um sistema com essas duas equações. Depois a gente faz o hessiano com os pontos achados. E aí a gente classifica o que são os pontos críticos. Aqui, como eu tenho um K, enquanto eu estiver fazendo essas coisas aqui, eu já consigo ver se algumas dessas alternativas estão certas ou erradas. Então, por exemplo, a minha 1, eu já vou matar ela aqui. E vamos ver por quê. Vamos lá. Eu vou calcular primeiro esse sistema aqui, f de x, ou seja, a derivada de f em relação a x, sendo f de xy isso aqui, vamos lembrar, como que vai ficar. Aqui a derivada disso em relação a x vai ficar kx mais y, certo? Mais 1. Deixa eu ver se eu copiei certo. Copiei, tá certo. Ah, perdão. Aqui é 3. Então aqui vai ficar 2kx sobre 3. Isso. Mais y mais 1. E aí a derivada em relação a y vai ficar menos y mais x. E aí o sistema obriga a gente que eu iguale a zero. E aí eu tenho esse sistema aqui, tenho que resolver ele. Tenho que achar x e y que satisfaça as duas ao mesmo tempo. Aqui da minha segunda equação, eu já consigo tirar aqui x igual a y. E aí eu já consigo jogar isso na equação de cima. Então, se x igual a y, eu vou ter 2kx sobre 3 mais x mais 1 igual a 0. Aí eu vou obter que 2kx sobre 3 mais x igual a menos 1. E aí eu vou pôr o x em evidência, vai ficar 2k sobre 3 mais 1 igual a menos 1. E aí eu vou ter que x igual a, colocando tudo em evidência aqui e passando tudo para o outro lado, vai ficar menos 3 sobre 2k mais 3. Então, como x igual a y, isso aqui vai ficar igual a y, eu tenho que todo ponto crítico daquela função lá, ele vai ser da forma menos 3 sobre 2k mais 3, menos 3 sobre 2k mais 3, dependendo do k. Tá, isso aqui vale para k diferente de menos 3 meios. Porque se for 3 meios, aqui já vai ficar uma divisão por zero e não pode isso.
que acontece aqui se for 3 meios? Menos 3 meios, desculpa. Isso aqui vai ficar menos x, porque isso aqui vai ficar menos 1. E aí eu sei que x igual a y, então aqui eu ficaria com mais x mais 1 igual a zero. E aí eu chego aqui, 1 igual a zero, e a minha derivada parcial nunca vai zerar, porque isso aqui está errado. Então eu sei que tem um valor para cá, que a minha função não tem ponto crítico. Ou seja, a minha alternativa A, que fala que para todo k pertencente a R, f tem exatamente um ponto crítico, ela já é furada. Então, o meu 1 está errado. Tá, eu fiz isso e achei que para k diferente de menos 3 meios, isso aqui ainda vale, isso aqui ainda vai ter pontos críticos. Então, vamos partir para esse ano agora, porque as outras alternativas eu ainda não consigo falar nada delas. Porque eu ainda não sei se é ponto de mínimo, ainda não sei se é cela, não sei se é ponto de máximo. Mas eu sei que vai ser só um ponto crítico, porque só me deu um ponto crítico a hora que eu resolvi isso aqui, dependendo do k. Mas a quantidade de pontos críticos ainda é uma só. E aí, o esse ano, ele é dado por isso aqui. H de xy é esse determinante. A segunda derivada em relação a x, a segunda derivada em relação a y, aqui, perdão, e as derivadas mistas. Como as derivadas mistas são iguais, aqui tanto faz se eu coloco xy ou yx ou o contrário, porque essa função é polinomial, então ela é contínua. Quando a função é contínua, as derivadas mistas são iguais. Aí, as segundas derivadas. Em relação a x, vai ficar 2k sobre 3. Em relação a y, vai ficar menos 1. E a mista vai ficar 1, que é fazendo a derivação dessas coisas aqui. Isso aqui em relação a x vai ficar só o que está multiplicando aqui. Isso aqui em relação a y vai ficar só o menos 1. E aí, se eu fizer essa em relação a x ou essa em relação a y, eu tenho a mista e aí vai ficar 1 de qualquer jeito. Então, eu tenho isso aqui. Aí, eu vou ter que o meu, esse ano, ele vai ser 2k sobre 3. Aqui, 1, 1 e menos 1. E calculando esse determinante, eu vou ter menos 2k sobre 3 menos 1. Esse é esse ano, então, a depender do valor de k. Aí, o sinal desse ano me diz se o ponto é de máximo ou o ponto é de mínimo. E é disso que eu preciso saber para avaliar as minhas alternativas. Então, vamos lá para o esse ano. Então, para ter o esse ano negativo, ou seja, 2k sobre 3 menos 1 menor do que zero, isso aqui vai me dar menos 2k sobre 3 menor do que 1 e k maior do que menos 3 meios. Quando esse ano é negativo, isso aqui é um ponto de cela. Ou seja, para qualquer k maior do que menos 3 meios, eu vou ter que o meu ponto crítico achado aqui é um ponto de cela. E tem outras alternativas que falam sobre isso. F tem um único ponto de cela se e somente se k maior do que menos 3 meios. Essa parte está certa. E essa aqui também, como a gente já viu. A minha função só vai ter um ponto crítico de qualquer jeito, independente de k. Ou nenhum, como é no caso do k igual a 2/3, né? Não lembro agora. Enfim. Vai ter um ponto de cela só, porque a gente viu isso na hora de resolver o sistema. E vai ser, e somente se k maior do que menos 3 meios, como a gente acabou de achar. Então, o 3 está certo. Aí, agora, a gente precisa avaliar para quando esse ano é maior do que zero, perdão. Que aí, isso vai dar pontos de máximo ou de mínimo. Então, para menos 2k sobre 3 menos 1 maior do que zero. Isso aqui vai dar k menor do que menos 3 sobre 2, que é o contrário aqui desse aqui, né? Aí a gente tem que olhar para a segunda derivada do x, que ela diz para a gente se o ponto é de máximo ou de mínimo. Então, a segunda derivada de x
é igual a, 2k sobre 3. Só que eu só olho para a segunda derivada de x quando esse ano é maior do que zero. E para esse ano ser maior do que zero, isso aqui tem que ser menor do que, o k tem que ser menor do que menos 3 meios. Então, o maior valor que, que a minha segunda derivada vai atingir vai ser quando k igual a menos 3 meios. Então, f de x, que é igual a 2k sobre 3, tem que ser menor do que 2 sobre 3 vezes menos 3 meios, que é igual a menos 1. Menor estrito, porque k é menor estrito do que isso aqui, e eu só substituí o k por isso aqui. Como isso aqui vale, quer dizer que f de x é sempre menor do que zero. Então, quer dizer que não importa o k, contanto que ele seja menor do que menos 3 meios, senão eu tenho um ponto de Sela, a minha função tem ponto de máximo. Então, vamos olhar para as outras duas. Para todo k pertencente a R, f não tem ponto de mínimo local. A gente acabou de ver que f não tem como ter ponto de mínimo, porque ou esse ano é menor do que zero, que é isso, é um ponto de Sela, ou esse ano é um ponto de máximo. Então, isso aqui é realmente verdade. Não tem pontos de mínimo. Aí o 4. Para k igual a menos 2, 3 meios é um máximo local de f. Isso aqui, menos 2, é menor do que menos 3 meios, que é a condição que eu tenho aqui, para esse ano dar positivo. E aí, isso aí vai estar certo se o valor do meu f em k menos 2 for isso aqui mesmo. E é realmente isso aqui. Então, a 4 também está certa. E aí a gente procura as alternativas. A alternativa que fala que a 2, a 3 e a 4 estão certas, que é a B. E aí assinala a B. Beleza, esse exercício aqui também já foi. E aí a gente vai abrir outra tela aqui para a gente ver os exercícios que faltam. Então, beleza. Agora esse exercício daqui. Só ajeitar a tela. Aí. Vamos lá com esse exercício agora. O exercício fala assim pra gente. Sejam mn, respectivamente, as distâncias máxima e mínima entre os pontos que estão na interseção do plano 2x menos e igual a zero do cilindro definido por x² mais y² igual a 1 e da origem. É correto afirmar que. E aí ele dá 5 alternativas pra gente. Então tá, vamos pensar no exercício um pouquinho antes da gente partir para ele direto, partir para a conta e tal. Essa interseção, eu consigo enxergar mais ou menos o que ela é. Só que é um cilindro. x² mais y² igual a 1. Porque eu tenho uma circunferência no plano xy e o meu z está livre. Então isso aqui vai ser um cilindro que cresce para cima e para baixo. Isso aqui é um plano inclinado. Então eu vou ter um plano inclinado cortando o meu cilindro. Como é um plano inclinado, a hora que eu corto, eu vou obter uma elipse. Uma elipse no plano inclinado. Aí, a minha elipse, eu consigo calcular a distância de cada ponto da elipse para a origem do XYZ. E aí eu consigo achar a distância máxima e a distância mínima. Tem vezes que essas coisas não vão existir, distâncias máximas e distâncias mínimas. Mas nesse caso, como é a distância de uma elipse até a origem, essas distâncias máximas e mínimas elas têm que existir. Então a minha alternativa ela já está errada. Às vezes é bom saber isso se você for chutar chutar sem nem saber o que tem que fazer no exercício, pelo menos eliminar as que são absurdas, e essa é uma das que é absurda. Mas é só essa também. As outras a gente vai ter que resolver o exercício inteiro para descobrir. Beleza. Como é que a gente vai resolver esse exercício? A gente quer maximizar e minimizar a função distância. A função distância ela é dada por d igual a raiz de
x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais e menos e0 ao quadrado. Essa função distância, ela calcula a distância de algum ponto arbitrário a um ponto fixo, sendo o ponto fixo x0, y0, z0. O meu ponto fixo é a origem, então x0, y0, z0 igual a 0, 0, 0. Então, o meu d vai ficar só a raiz de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Aí eu quero maximizar isso. Só que para maximizar isso, eu não preciso maximizar a raiz. Raiz é sempre uma função constante. É uma função crescente, desculpa. Então, eu posso maximizar só o quadrado dela, que aí vai ficar x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Porque quanto maior for o que está aqui dentro, maior vai ser o resultado da raiz que eu tiro, e o menor é a mesma coisa. Então, eu vou chamar f de x, y, z de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E aí essa é a função que eu quero maximizar e minimizar, com as seguintes restrições. O plano 2x menos z igual a zero, é uma das restrições, e o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1. Tá, então eu olhei assim, eu vejo que essas coisas, esse x não é fácil de isolar, esse y não é fácil de isolar, não tem como eu jogar aqui de volta, e além de tudo, eu tenho duas restrições. Tenho duas restrições, já parto direto para multiplicador de Lagrange. E aí, com duas restrições, como é que fica o multiplicador de Lagrange? Primeiro, a gente tem que identificar quais são as duas funções, né? Então, eu transformo essas duas superfícies em superfícies de nível. Então, eu vou ter a função g de x, y, z igual a 2x menos z. E isso aqui vai ser a superfície de nível zero dessa função. E aí eu vou ter a função h de x, y, z igual a x quadrado mais y quadrado menos 1 igual a zero. Isso aqui é a superfície de nível zero dessa função aqui. Beleza? Escreva essas coisas assim. Aí eu vou usar os multiplicadores de Lagrange, que me dizem que o gradiente de f vai ser igual a essa combinação aqui. Lambda, gradiente de g, mais mi, gradiente de h. Perdão, gradiente de h. E aí, a gente vai calcular os gradientes de g e de h agora. Então, gradiente de g de x, y, z vai ficar igual a derivada em relação a x é 2, em relação a y é 0, em relação a z é menos 1. Derivada de h, gradiente de h, x, y, z. Derivada em relação a x, 2x, em relação a y, 2y, em relação a z, 0, porque não aparece aqui. Aí a gente vai usar essa relação aqui. A gente precisa do gradiente de f primeiro, né, na verdade. Então, o gradiente de f, x, y, z, é 2x, 2y. Opa, perdão. 2z. Então, vamos usar agora a relação. Então, eu tenho 2x, 2y, 2, perdão de novo, 2z, igual a lambda, vezes 2, 0, menos 1, mais mi, vezes 2x, 2y, 0. Aí, dessas coisas aqui, eu vou ter que 2x, 2y, 2z é igual a... Vou passar o mi para dentro de cada coordenado, passar o lambda para dentro de cada coordenado, o mi também, e somar elas e escrevê-las no mesmo vetor. Então, vai ficar 2 lambda mais 2x mi. Aqui lambda 0, então vai ficar só 2y
aqui menos lambda, e mi é zero, então vai ficar só menos lambda. E aí eu vou ter três equações, porque eu vou ter essa coordenada igual a essa igual a essa e essa igual a essa. E além disso, eu vou ter mais outras duas equações que são as minhas restrições, que são o cilindro e o plano. Então eu vou ter um sistema de 5 equações e 5 incógnitas. Como que vai ficar esse sistema aqui? Vai ficar, primeiro, 2x igual a 2 lambda mais 2x mi. 2y igual a... Opa, perdão, acho que tem algum errinho aqui. Ah, aqui é multiplicado por mi. Vai ficar 2y mi. Porque esqueci de multiplicar aqui pelo mi. Tem que prestar atenção nessas coisas. Esse tipo de exercício, ele é muito longo, então eles induzem a gente a esse tipo de erro de cálculo e de falta de atenção. Então tem que tomar cuidado. Beleza. Então, 2y igual a 2y mi. 2z igual a menos lambda. Além disso, as duas restrições. Primeiro, o plano. 2x menos z igual a zero. Depois, o cilindro. X ao quadrado mais y quadrado igual a 1. E agora é partir para a resolução desse sistema grande e horroroso aqui. Vamos lá resolver esse sistema. Esse tipo de exercício é muito cálculo mesmo, não adianta. Ele não é difícil, é só você seguir o passo a passo e entendendo o que está acontecendo no passo a passo, mas o importante mesmo é saber resolver o exercício. Então, se você decorar, mesmo que seja mecanicamente esse passo a passo, dá tranquilo para fazer a resolução de todo exercício desse tipo. Então, vamos lá, vamos resolver. Aqui da segunda linha, eu vou tirar aqui 2y igual a 2y mi. Para isso aqui ser verdade, eu tenho duas possibilidades. Ou o meu mi igual a 1, que aí eu vou ter 2y igual a 2y, ou o meu y igual a 0, que aí eu vou ter 0 igual a 0. Aí eu vou usar essas duas coisas agora nas outras equações. Primeiro, eu vou usar mi igual a 0. Se mi for 0, eu vou ter que, trocando aqui, 2x igual a 2 lambda. E aí eu tenho, isso aqui é 0, então só 2 lambda. Então, x igual a lambda. Beleza. Se x igual a lambda, isso aqui é menos lambda, né? Então eu vou ter que 2z igual a menos x. E x igual a menos 2z, que é o que eu tenho aqui na minha segunda equação. Não, perdão, eu não tenho isso aqui na minha segunda equação, não. X igual a menos 2z. Aí eu posso substituir aqui. Eu vou ter que, substituindo aqui, menos 2z menos z igual a 0. E aí z igual a 0. Beleza, z igual a 0. E aí eu consigo achar também o meu y. Como que eu acho o y? Eu tenho que x igual a lambda. E eu tenho que mi igual a 1. Certo? Então eu vou jogar essas coisas aqui. Eu vou ter que x quadrado mais y quadrado igual a 1. E aí eu vou tirar aqui. Perdão, eu tô fazendo o exercício. Eu tô assumindo o valor errado aqui, na verdade, né? Essa parte aqui tá errada. Desculpa. Eu igualei o mi a 1, mas é mi igual. Eu igualei o mi a 0, mas é mi igual a 1. Ou y igual a 0. Eu tava vendo que tinha alguma coisa esquisita. Ignora essa parte aqui, vamos refazer. Isso aqui. Então, de novo, vamos lá. Vamos usar primeiro mi igual a 1. Deixa eu apagar isso aqui. Porque senão vai ficar... Tá muito poluído.
esse tipo de exercício ele é sempre igual, viu, gente? Então é muito importante vocês saberem fazer multiplicador de Lagrange, porque muito provavelmente na prova vai cair pelo menos uns dois, se não cair mais até, porque é uma parte que é bem importante, cálculo 2, é muito importante na parte de modelagem. Então vamos lá agora fazendo certo. Perdão pela atrapalhada aqui. Tá. Então, pode apagar aqui. E voltando para a tela cheia. Então, de novo. Mi igual a 1. Agora é certo. Aí eu vou ficar com, substituindo na primeira equação, 2x igual a 2 lambda mais 2x. Aí, 2x vai cortar, eu vou ter aqui lambda igual a 0, certo? Aí eu vou ter que z igual a menos lambda, então z igual a 0. Aí, isso implica que, passando para o lado de cá, x igual a 0. E se x igual a 0, y, aqui vai zerar, então vai ficar y quadrado igual a 1 e y igual a mais ou menos 1, tá? E aí eu tenho que guardar esses pontos, então. Achei dois pontos. Achei P1 igual a 0, 1, 0 e P2 igual a 0, menos 1, 0. Beleza. Achei esses dois pontos. Vamos achar os outros dois agora. Agora eu vou usar y igual a 0, que é a outra condição que eu achei. Então, para y igual a 0, eu vou jogar aqui nessa equação. Se y igual a 0, eu vou ter x² igual a 1, e aí eu vou ter x igual a mais ou menos 1. Achei o x, já consigo achar o z daqui. Então eu vou ter, para x igual a 1, primeiro, 2 menos z igual a 0, e aí eu vou ter z igual a 2, e para x igual a menos 1, eu vou ter menos 2 menos z igual a 0, e aí eu vou ter z igual a menos 2. Então eu vou ter o P3 igual a, meu x é igual a 1, o meu y é igual a 0, e o meu z é igual a, perdão, o meu z é igual a 2, e o meu P4 é menos 1, 0, menos 2, porque esse x dividiu em 2 de novo, né? E aí, a hora que ele dividiu em 2 aqui, eu tenho esses dois valores. Então, eu tenho esses 4 pontos. E aí, agora, eu sei que eles são pontos de máximo e de mínimo. Como a minha função de distância é d ao quadrado, que é f de x, y, z, é igual a x² mais y² mais z², agora, para eu saber qual que é de máximo e de mínimo, eu só jogo e calculo f. Então, f de... Como está tudo ao quadrado, 0, eu posso pôr mais ou menos 1 e 0 aqui, porque vai ser igual, porque o quadrado do positivo é igual ao negativo. Isso aqui vai ficar 0, mais 1 ao quadrado mais 0, que vai ficar 1. E aí eu tenho que lembrar que a distância é a raiz disso, então d é raiz de 1, que é 1. E aí a mesma coisa para cá, mais ou menos 1, 0, mais ou menos 2. Isso aqui é um jeito informal de escrever, mas como a prova é teste, não tem problema. Você vai fazer só isso no seu rascunho.
Aí vai ficar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou menos 2 ao quadrado, tanto faz, é tudo igual a 5. E aí d igual a raiz de 5. Aí eu venho nas minhas alternativas e procuro a que fala isso. Eu tenho que m é o máximo, raiz de 5, n é o mínimo, 1. Então, alternativa D. E Lagrange é bom saber que é sempre esse passo a passo. Primeiro defino exatamente qual é a minha função. Geralmente, esses de modelagem são ou com distância máxima, ou com volume máximo ou mínimo, tanto faz, nesse caso foi os dois. Aí, veja exatamente o que eu tenho que maximizar ou minimizar, que no meu caso é a distância ao quadrado. E aí uso os multiplicadores de Lagrange definindo exatamente quais são as minhas restrições, que no caso são o plano e o cilindro. E é só isso a resolução do exercício. Todo exercício com multiplicador de Lagrange vai ter essa cara aqui. E é mais isso mesmo que eu tenho para falar. Isso aqui já cobre grande parte do que vai cair na prova de vocês. Tem que prestar bastante atenção com a parte de pontos críticos e com a parte de multiplicador de Lagrange, porque são partes um pouco confusas e são partes que envolvem muito cálculo e pode pegar vocês pela falta de atenção e pelos erros de cálculo. E toma cuidado com as alternativas. Se for chutar, tenta eliminar as absurdas primeiro, por exemplo, essa A aqui, falando que MN não existem, tem que existir, porque distância máxima e mínima sempre existe, quando é uma coisa fechada, e coisas do tipo. Se vocês quiserem mais conteúdo de cálculo 2, vocês visitam lá o site da Estudar com Você, que vocês têm provas antigas resolvidas, tem listas, e é isso.